Você sabe onde vai nascer o anticristo? O que a Bíblia fala sobre a origem do anticristo? A geografia do anticristo está aqui nas Escrituras. Nós vamos ver uma profecia muito importante que revela o eixo profético entre Nínive, a Síria e o homem da iniquidade. Dá um tempinho que você vai entender tudo. Irmãos, durante séculos, nós conseguimos observar um padrão escatológico, perfeito, dentro das Escrituras. Deus revelou antecipadamente o quê? O local do nascimento do verdadeiro Messias. Não foi assim? Então vamos acompanhar. No século, 8 séculos antes do nascimento de Jesus, Naum já apresentava a cidade outrora, desconhecida, chamada Belém. Hoje, todo mundo quer ir lá. Então, nós vamos seguir, irmãos, os padrões bíblicos e nós veremos que Deus deixou pista sobre a origem do falso Messias também aqui nas Escrituras. Então, veja bem, assim como o profeta Miqueias, ele vai apontar nos séculos antes que o Messias nasce em Belém, nós podemos constatar biblicamente que o profeta Naum fornece coordenadas proféticas relacionadas ao nascimento ou ao surgimento do anticristo, como você vai ver. Alguns já entendem disso porque está aqui no canal e já sabem, Mas para os novos, prestem atenção. Então, assim como Miqueias, ele descreve o nascimento do verdadeiro Messias, em contrapartida, Naum revela o nascimento do anticristo. Tremendo isso. Então, vejamos nesse vídeo um paralelismo profético para você entender melhor a história bíblica, tá, irmãos? Então, Belém, o que Belém fez? Belém revelou o Messias, correto? E Nínive? O que Nínive faz? Nínive revela o anticristo. Duas cidades que irão marcar a geografia profética. A profecia messiânica mais famosa está no Antigo Testamento e diz: "E tu, Belém Efrata, de ti me sairá aquele que será o Senhor de Israel." Certo? Miqueias 5:2, leia lá. E aí, séculos depois, Jesus nasce, irmão. Exatamente onde? Belém. Profecia cumprida. Então, isso estabelece o quê? Um padrão profético importante para nós entendermos, estudarmos as profecias finais. Irmão, Deus revela lugares, Deus marca territórios, Deus associa geografias a eventos espirituais. Para quem? Para os servos que buscam a palavra e descobrem o quê? Revelações. Tudo aqui. Só alguém que conhece o passado e futuro para conectar fatos sem errar. E eu só conheço um. Seu nome é o Eterno, o Deus Todo-Poderoso. Aí, irmão, tem outra pista deixada, mais assustadora ainda em Naum. Olha só. De ti sai um que maquina o mal contra o Senhor. Um conselheiro vil. Naum 1:11. Olha, agora veja, preste atenção. Diferente de Miqueias, sairá aquele que será o Senhor de Israel. O outro é terrível. Traz o mal contra o Senhor. Então vocês estão vendo como se contradizem? Notaram a profecia? Um é Senhor de Israel, o outro vem contra o Senhor. Agora preste atenção, queridos irmãos. O contexto inteiro do livro aponta para Nínive, capital da antiga Síria, localidade. Naum não fala apenas de um rei assírio histórico que já morreu, mas ele estabelece um padrão profético futuro. Um governante maligno surgirá da mesma região associada historicamente à rebelião contra Deus. Nínive, o berço da rebelião, onde ficava quem? Nínive. A antiga Nínive, irmão, localiza-se às margens do rio Tigre. Hoje, suas ruínas, irmãos, ficam próximas da cidade moderna de Mossul. Nós já falamos isso.
E onde é isso? No norte do Iraque. Tudo isso são regiões da Mesopotâmia, da Assíria e Nínive, tudo junto. Essas regiões fazem parte da antiga Assíria. Como veremos, irmãos, a Síria moderna e o seu cenário atual mudou, realmente. A antiga Síria, a Síria, tá, gente? Abrangia territórios que hoje pertencem principalmente ao Iraque. A Síria e parte da Turquia. E um pedaço também faz parte do Irã. Então, aquilo que era enorme está fracionado, mas é a mesma região. E é exatamente uma das regiões mais explosivas geopoliticamente do planeta, irmãos. Você deve estar vendo, né? Você está acompanhando os vídeos. Guerras constantes, extremismo religioso, disputas territoriais, colapso político, né? E movimentos radicais transformam essa área em um centro permanentemente de tensão mundial, queridos irmãos. Para muitos estudiosos proféticos, isso não é coincidência. E eu concordo com eles plenamente, irmãos. E você concorda? A gente volta mais atrás, chega a Nirod. Quem foi Nirod? O primeiro sistema global. E aí a gente faz uma conexão. Onde fica isso? Onde ficava Nirod? Nirod, irmãos, ele é descrito lá em Gênesis como poderoso dominador e fundador de cidades rebeldes. Olha isso. Nirod é frequentemente visto dentro da escatologia como um protótipo de quem? Do anticristo. E aonde se desenvolveu o seu império? Justamente onde? Justamente na região da Mesopotâmia, na mesma região geográfica. O Deus manda a gente olhar para o lugar certo. A gente que vira a cara não quer ver, irmãos. Ou seja, Babilônia, Assíria, Nínive e a terra de Siná, que a gente já falou aqui, muitos vão lembrar. O mesmo pacote. Todos pertencem ao mesmo eixo geográfico e profético. O espírito de rebelião iniciado em Babel reaparecerá, queridos irmãos, em profecias futuras sobre o sistema mundial do fim dos tempos. Isso, não tenha dúvida, é um padrão profético. A gente vê as profecias de Naum e a guerra final dentro desse livro. O livro de Naum não é apenas uma profecia, história sobre a queda de Nínive. Não, Deus não fez isso. A linguagem utilizada aqui lembra fortemente o quê? Cenários apocalípticos, futuro. O que a gente vê? Julgamento inevitável. Naum, ele vê o Senhor marchando em juízo. E aí ele diz assim, os montes tremem perante ele. A terra se levanta na sua presença. A descrição lembra os grandes abalos proféticos presentes onde, irmãos? Em Apocalipse, em Ezequiel, em Daniel, todos livros proféticos. Mostra que Deus vem lutar contra aquele que maquina o mal contra ele. Não é isso que está no livro? Isso é o quê? É o dia da ira de Deus, tudo batendo conforme Apocalipse. E aí a gente vê aqui nesse livro uma metáfora muito interessante que Deus usa. Fala da palha seca. E por que fala de uma palha seca? Porque ele diz assim, porque é uma das imagens mais fortes de Naum, irmãos, que declara ainda que estejam entrelaçados como espinhos e embriagados como bêbados, serão consumidos como a palha seca. A palha seca, irmãos, ela tem um simbolismo. Ela representa destruição rápida, um juízo inevitável, incapacidade de resistência diante do fogo divino. Tudo vai queimar. Mesmo que os inimigos pareçam fortes militarmente, Naum anuncia um colapso absoluto. Irmãos, a linguagem escatológica, entenda, ela escoa, e isso escoa as profecias do extermínio final das nações
rebeldes contra Deus. É isso que vai acontecer contra as nações rebeldes contra Deus. Destruição, como palha seca. Outra coisa que ele fala, que não haverá mais descendências. É impressionante. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens. Não haverá descendência do teu nome. Dessas descendências rebeldes, não haverá nome. E a profecia, queridos irmãos, para que a profecia aponta? A profecia aponta para uma linhagem que será interrompida, destruída totalmente. Um fim definitivo do sistema assírio. E aí alguém vai dizer para mim, mas esse império já caiu. Tá? Historicamente, irmãos, o império assírio caiu. Mas existe também um cumprimento escatológico maior, entenda isso. O julgamento final do último sistema do anticristo. São padrões deixados nas Escrituras. O Senhor contra a Síria. O Senhor, o tema central, irmão, de Naum é assustador quando você lê. Deus declara guerra contra aquele sistema. A Síria representa mais do que um território. Ela simboliza a arrogância dos impérios, a perseguição ao povo de Deus, que sempre houve, e uma violência global que vai continuar, dominada pelo medo, pela rebelião espiritual, irmãos, como nós estamos vendo hoje. Por isso que muitos estudiosos associam a região ao futuro governo do homem da iniquidade, que está descrito em 2 Tessalonicenses, em Apocalipse e em Daniel. Mensagens proféticas para os últimos dias. É bem verdade, irmãos, que Mossul ele surge como um ponto profético moderno. Quer dizer, a moderna Mossul, ela ganhou atenção mundial nos últimos dias, nos últimos tempos. Ou seja, nos últimos anos, ela ganhou destaque por causa de quê? De guerras extremistas, domínio terrorista, destruição religiosa, perseguições cristãs, radicalização, ideologias fortes estão acontecendo ali em Mossul. Ela está uma ruína mesmo. E para muitos analistas da escatologia, o fato da antiga Nínive permanecer ali naquele centro de conflitos globais reforça esse peso profético daquela região. O território, irmãos, continua sendo um dos lugares mais estratégicos do Oriente Médio. Então a gente vê o quê? Um padrão profético que segue até o fim. Assim como Belém revelou o nascimento do Messias, meus queridos irmãos, Babilônia, ela simboliza rebelião global. Jerusalém ocupa o centro da profecia até os últimos dias. Nínive aparece como um marcador profético ligado ao sistema do anticristo. Tudo estará ligado até o fim. E a Bíblia frequentemente conecta sempre pessoas, impérios, geografias, espíritos de governo ou mesmo territórios que um dia você leu aqui, foi levantado contra Deus e vai até o fim, Deus usando isso como centro profético mundial. Sempre será assim. Então, o livro de Naum, ele vai muito além de destruição histórica de Nínive. Deus trabalhou demais nas Escrituras. Ele revela, irmão, um sistema de oposição a Deus. Um território que é marcado sempre por rebelião e uma geografia associada ao espírito do anticristo. E tudo isso vai gerar um juízo inevitável sobre os inimigos do Senhor. Não perca isso de vista. É o Senhor no comando. O Senhor está no comando dessa história desde o começo. A antiga Nínive, hoje próxima de Mossul, continua ocupando posição central nas tensões globais, irmãos. Como lá no Oriente Médio, sempre. E para muitos que estudam escatologia,
Isso pode ser mais, queridos irmãos, do que coincidência histórica. E pode ser, irmão, um eco profético, sabe o quê? Anunciando eventos finais, descrito nas Escrituras, descrito aqui em Apocalipse, juntando com Daniel, nós vamos ter, irmãos, uma batalha final. Deus anuncia o fim, desde o começo, porque Ele tem o mundo inteiro na palma da sua mão. E os rebeldes terão um encontro fatal nos últimos dias. Por isso, nós escolhemos o nosso lado da batalha. O nosso lado é perfeito. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, compartilhe, comente com alguém que precisa ouvir essa mensagem logo. E até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.